bem, meus amigos? Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Lembrando, como nós falamos nos vídeos anteriores, esses primeiros vídeos são conteúdos bem básicos, bem superficiais, e a intenção é que a gente já garanta algumas pontuações em vestibulares, em concursos, com tópicos que vão cair, diretamente nas questões, ou você vai precisar usar eles para desenvolver outras questões mais elaboradas. Então, esses primeiros vídeos, apesar da gente não aprofundar os assuntos, certamente vão ajudar muito em algumas questões que você vai utilizar. Hoje nós vamos falar sobre radiciação. Radiciação é a matéria, que às vezes pode assustar a gente, que utiliza essa simbologia aqui, tá? Que é para a gente tirar a raiz de determinados números, tá bom? Então vamos na sequência aqui. Antes de entrar no vídeo, eu gostaria de anunciar aqui o meu livro, Bem-aventurados os que estudam, porque eles serão aprovados. E nesse livro eu falo sobre a importância dos estudos, dou algumas dicas de carreiras, de concursos públicos, e também mostro para você como gostar de estudar, uma coisa que eu coloquei num capítulo próprio nesse livro, que vai fazer com que você não se sinta cansado ou desmotivado ao estudar por achar que é algo ruim. Algumas práticas nossas vão fazer com que você goste de estudar. E gostando de estudar, nada vai te impedir de passar nos concursos, porque você vai estar executando os estudos com prazer, como se estivesse no lazer. Então isso é algo que é muito vantajoso, a gente consegue fazer isso, passar essas orientações nesse livro, tá bom? Então convido você a comprar, adquirir. Eu posso mandar o impresso para você, você me chamando aí pelo Instagram, pelo direct, ou vou deixar aqui na descrição o link dos e-books também, num valor bem acessível, tá? Então a gente tem aí o Kindle, tem o e-book normal também nas plataformas para você adquirir, tá bom? Vamos entrar na matéria. Então, raiz é isso aqui, tá? Vamos tentar resumir aqui. A gente tem essa simbologia, vai aparecer, o símbolo de raiz na tua prova, na tua questão. E a gente tem um número de onde a gente vai tirar a raiz, e a gente tem um índice, que eu vou colocar aqui uma letra qualquer, simbolizando que existe um número. Como a gente falou nos vídeos anteriores, não se assustem quando vocês se depararem com letras na matemática. Isso indica que tem um número ali atrás desconhecido. Isso é uma variável, uma incógnita que a gente precisa descobrir ou utilizar como teoria. Então aqui eu estou utilizando como teoria. A gente tem um número x, que pode ser um número qualquer, e a gente tem um número n, pode ser um número qualquer também. Existem algumas condições, tá? Que vai elencar aí as questões de números naturais, números reais, tal, para utilizar esses números numa explicação mais profunda sobre raízes, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui nessa aula, tá? Então vamos lá. A gente quer tirar uma raiz n de um número x. O que eu vou fazer para resolver isso aqui? Eu preciso descobrir um número, que eu vou chamar de a, por exemplo, tá? Que ele vai ser multiplicado por ele mesmo tantas vezes quanto for o valor do índice. Eu vou multiplicar a várias vezes por ele mesmo, tá? De acordo com esse índice n aqui, tá? Então, quantas vezes vai aparecer o a nessa multiplicação? N vezes, tá bom? A vezes A vezes A, n vezes aparecendo como produto, eu vou ter que chegar àquele número x que está ali dentro da raiz. Essa é a ideia, tá? Utilizando letras pode parecer um pouco complicado, mas já vai pegando a ideia. Eu tenho uma simbologia de raiz, tenho um número dentro daquela raiz e tenho um índice. Eu tenho que descobrir um número que multiplicado por ele mesmo, várias vezes ele por ele mesmo, quantas vezes? A quantidade que tiver no índice. Essa multiplicação tem que dar o valor x. Então qual é o número que eu tenho que descobrir que é a resposta? É exatamente esse número a aqui. Bom? Agora vamos para a prática, que vai ficar mais claro ainda. A gente tem basicamente raiz quadrada e raiz cúbica. É o que mais vai ser utilizado,
de um modo geral, mas a gente aí tem raiz quarta, raiz quinta e por aí vai. O índice pode ser qualquer coisa. Então, para a gente lembrar aqui, o que é uma raiz quadrada? É quando o número n é o número 2. E nem sempre vai estar lá o número 2 ali. Se não tiver nada, é a raiz quadrada também. Tá? A matemática tem essa prática de você ou colocar o número 2 ou não colocar nada. Se não aparecer nada é porque tem um 2 ali, escondidinho ali, que não foi escrito. Tá bom? Então vamos, por exemplo, tirar a raiz quadrada de 16. Seguindo a nossa explicação teórica, a gente tem o que aqui? A gente precisa descobrir um número que, multiplicado por ele mesmo, apenas 2 vezes aparecendo como produto, porque o índice é 2, essa multiplicação vai dar 16. Tá? Qual seria esse número? 4. Também não vou entrar nessa questão de mais ou menos, tá? Uma aula bem básica mesmo, para a gente já garantir alguns pontos. Por que a resposta é 4? Observa pela teoria aqui. 4 vezes 4 é igual a 16, certo? O que aconteceu aqui? Eu descobri um número que, multiplicado por ele mesmo, qual o valor de n? N é 2, não é? Então tem aqui o n, que é igual a 2. Ou seja, 4 vezes 4. Dá exatamente o que está dentro da raiz, que é o 16. Tá? Então, pela teoria, a gente precisa descobrir um número que, multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? O valor que for n. Nesse caso, 2 vezes, dá o 16, que é o que a gente tem aqui dentro da raiz. Tá bom? Então, vamos para a raiz cúbica. Raiz cúbica é quando o índice é 3. O número que aparecer lá, a questão que aparecer raiz, um númerozinho 3 como índice, a gente está realizando ali a operação da raiz cúbica. Então vamos dar um exemplo aqui. Qual é a raiz cúbica de 8? Isso às vezes assusta, né? Raiz cúbica, um símbolo estranho, um número que parece que complica mais ainda. Mas pela teoria, o que a gente tem que fazer? Descobrir um número que, multiplicado por ele mesmo, aparecendo 3 vezes como fatores, vai dar o 8, que está dentro da raiz. E qual é esse número? 2. Ó, 2 vezes 2 vezes 2, a gente chega a 8. Olha aqui. A resposta que a gente tem é 2. Vamos aqui só para relembrar a teoria. Olha aqui o que eu tenho aqui. Para comprovar que 2 é a raiz cúbica de 8. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a quanto? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Observou? Quantas vezes a gente multiplicou o 2? 3 vezes. O 2 apareceu como produto 3 vezes. Isso aqui é o n, que é exatamente esse 3zinho aqui. Tranquilo? Então, isso é o basicão da raiz quadrada. Se deparou com uma raiz, você vê qual é o índice, a gente tem que encontrar um número que, multiplicando por ele mesmo, tá? Não é para multiplicar pelo índice, não. Multiplicando por ele mesmo, tantas vezes quantas forem o índice, a gente vai encontrar aquele númerozinho que está dentro da raiz. Isso é o que a gente precisa saber. Vamos para algumas propriedades. Olha só, a gente tem algumas propriedades que a gente vai utilizar ou vai precisar utilizar para resolver essas questões. A primeira propriedade é o seguinte. Se a gente tem uma raiz n de a e isso tudo elevado, a gente já falou sobre expoentes, a gente elevado ao expoente n, observa que aqui a gente tem um expoente que é igualzinho o índice da raiz, tá? Tem n na raiz e tem o n aqui como expoente. Isso aqui deparou com uma questão, olha só como assusta isso. Você tem uma raiz n elevado a n, de um número a qualquer. Isso aqui é simplesmente isso. Resposta A. Acabou o problema. A gente vai também colocar em números para facilitar, tá? Mas a gente precisa apresentar a teoria para vocês entenderem. Então, o que acontece? Quando a gente tem
um expoente de uma raiz, e eles têm o mesmo número, tanto o expoente quanto o índice da raiz é o mesmo número, a gente pode simplesmente eliminar eles. Tá? A gente vai se aprofundar isso futuramente em outras aulas, mas por enquanto vamos tentar facilitar e resolver o mais rápido possível. O que eu posso fazer aqui? Me dei de cara com isso, com esse tipo de questão aqui, eu posso cortar esse N e cortar a raiz. O que sobrou? A. Tá? Um vai eliminar o outro. Vamos para uma questãozinha prática? Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada, lembrando que quando não tem o 2 é a raiz quadrada, então tem um 2 ali que a gente não está vendo. Raiz quadrada de 9 elevado a 2. O que eu tenho aqui? Vou botar até em vermelho. Eu tenho um 2 aqui. Raiz que não tem nada é a raiz quadrada. Então eu tenho o mesmo índice na raiz e o mesmo índice no expoente, sendo o número 2. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente cortar isso e cortar a raiz. Qual é a resposta? 9. Simples assim e rápido. Tá? Deu de cara. Raiz e expoente igual, corta, vai dar o que estava ali dentro como resposta. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais uma questãozinha aqui desse mesmo assunto. Tem. Vamos lá. Mais uma aqui. Ó. Raiz cúbica de 100, desculpa, deixa eu cortar aqui, de 125, olha só como é que assusta o problema, cara, isso aqui é assustador, cai na prova, o camarada fica louco. Raiz cúbica de 125 elevado ao cubo, não assusta, sinceramente, para quem não está acostumado com matemática, dá de cara com essa questão, fica assustado. O que a pessoa vai pensar no primeiro momento? Eu tenho que tirar a raiz cúbica de 125, só isso já vai dar trabalho. Depois dessa resposta eu vou multiplicar por ela mesmo 3 vezes, porque o expoente ali é 3. Então uma questão que não só assusta como a pessoa pensa, ainda que eu saiba fazer, isso vai me dar trabalho. Mas olha só o trabalho que você vai ter. Expoente 3, índice da raiz 3. O que eu vou fazer? Eliminar tudo. Aqui, ó. Cortei o 3 com esse 3. Qual a resposta? 125. Resolveu o problema. Acabou a questão. Tá bom? Então, só mais uma aqui, para a gente fechar. Uma também que vai cair e você vai ficar muito assustado. Quer dizer, não vai mais, mas ficaria, ó. Raiz sétima. Olha, o índice 7, cara. A gente tem que encontrar um número que multiplicado por ele 7 vezes aparecendo como produto, daria 13. Aí você ainda vai, para piorar a situação, coloca aqui, ó, elevado a 7. Cara, cai uma questão dessa, é para assustar muita gente, mas a gente não vai ficar mais assustado, porque deu de cara aqui, ó, igualzinho aqui, ó, índice e raiz, tá? Igual. O que a gente vai fazer? Eliminar todos eles, resposta 13, acabou a questão. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Já conseguimos lembrar de uma propriedade. Vamos acelerar aqui. Vamos para mais uma propriedade aqui importante. Lembrando que, se você esquecer esse vídeo, né, algumas propriedades, nós vamos falar sobre 7 propriedades aqui. Assiste de novo, até isso fixar. Tá? Então vamos lá. Imagina que a gente tem isso aqui, ó, um produto de raízes. Raiz n de A vezes raiz n também, mesmo índice, só que de B. A propriedade vai levar a gente a isso aqui, ó. Eu posso simplesmente fazer uma só raiz n e multiplicar os números que estão dentro da raiz, A vezes B. Isso aqui é a propriedade. Isso vai ajudar até a gente algumas vezes tirar essa raiz, dependendo dos números que dê nesse produto, da resposta que dê nesse produto, a gente consegue eliminar a raiz depois, mas isso fica para o primeiro momento, se a gente aparecer algum exercício para isso. Então vamos lá. Primeiro exemplo com números. A gente tem aqui raiz de 3, lembrando que aqui é o quê? Raiz quadrada, tá? Quando não bota é a raiz quadrada. Tem um 2 aqui, vou até botar só
Só para a gente lembrar. E a gente tem aqui raiz também de 5. A partir dessa propriedade, o que eu posso fazer? Posso fazer a mesma raiz de 3 vezes 5. Raiz de 15. Acabou o problema. Tá? Simples assim. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos tentar mais um probleminha aqui. Ó. Raiz cúbica de 11 vezes raiz cúbica de 4. Mesma coisa. A gente tem o mesmo... Lembrando que para fazer isso aqui, a gente tem que ter o mesmo índice nas raízes. Tá? Para fazer o produto entre o que está dentro da raiz, a gente tem que ter o mesmo índice. Ali a gente tem o 3. Então, vamos lá. A gente pode repetir a raiz cúbica de 11 vezes 4. Quanto que vai dar isso? Raiz cúbica de 44. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Mais um exemplozinho. Não, esse aqui tá bom, já tem aqui na nossa fonte, a gente tem 2 exemplos. Não precisa colocar nenhum mais não. Já deu para entender isso aqui. Então vamos partir para a propriedade 3. Semelhante a essa que a gente fez anteriormente, de produto, agora a gente vai ter de divisão. Olha só como é que isso aqui pode assustar a gente. Ó. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 5. Aqui a gente tem uma divisão de raízes que tem o mesmo índice. Então eu posso fazer uma raizona, vou chamar de raizona aqui, uma raiz grandona. E os números que estão lá dentro da raiz, eu faço uma fração ou uma divisão entre eles. Pronto. Resolvido. Isso, na verdade, apesar do valor original também ser reconhecido como resposta, isso aqui vai facilitar para a gente em determinadas questões que, às vezes, os números que estão dentro dessas raízes, eles são divisíveis, né? Um consegue dividir o outro. Então, facilita para a gente ir diminuindo o número até chegar a uma resposta mais limpa, mais simples, tá? Então a propriedade é essa, tá? Na verdade eu já fiz direto a questão, eu vou fazer aqui a propriedade. A gente quando tem uma raiz n de A sobre uma raiz n de B, a gente pode fazer uma só raiz n de A dividido por B. Isso aqui é a propriedade. Acabei invertendo aqui, fazendo exercício antes. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui. Imagina que a gente tem aqui, ó, raiz sétima de 2 sobre raiz sétima de 5. O que a gente pode fazer aqui? Uma única raiz sétima de 2 sobre 5. Tranquilo? Então essa é mais uma propriedade. Vamos para a próxima. Aqui a gente vai falar sobre raiz de raiz. Tá? Imagina que a gente tem uma raiz n de A e a gente tira uma raiz m de tudo isso. Mesma coisa, é uma simbologia que costuma causar algum espanto ou uma preocupação na hora de resolver. Isso aqui a gente vai manter o A e a raiz vai ser, na verdade, o índice da raiz vai ser o produto daqueles índices anteriores. M vezes N. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar, ó, esse N por esse M. Vai fazer um produto entre eles. Tá? Isso aqui, em muitos casos, vai ficar MN. Né? Lembrando, a gente chegou a comentar em outro vídeo, que às vezes o símbolo de vezes na multiplicação não aparece. Quando a gente tem duas letras, né, uma do lado da outra, na verdade aquilo ali está simbolizando que elas estão sendo multiplicadas. Tá? É uma convenção da matemática. Então M vezes N a gente pode botar como MN. Então a gente chegou a raiz MN de A. Tá? Vamos para um exemplozinho aqui.
Deixa eu ver algum exemplo aqui que a gente tem para utilizar. Eu tenho a raiz quadrada de 49 e eu tenho a raiz disso tudo. Lembrando que é o mesmo índice, 2 que está ali que a gente não está vendo. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou multiplicar o 2 vezes 2, então vou ficar com a raiz quarta de 49. Certo? Isso aqui a gente pode até simplificar, eu estou apenas utilizando a propriedade aqui, tá? Isso aqui, se a gente quiser continuar essa questão aqui, a gente pode botar 49 é 7 vezes 7, né? Vou até adiantar uma outra propriedade aqui, só para aproveitar o exercício. A gente tem aqui a raiz quarta de 7 ao quadrado. 49 não é 7 ao quadrado? Então depois eu posso simplificar, ao invés de cortar uma com a outra, eu posso fazer isso aqui, ó. O 2 e o 4, eles podem ser divididos por 2, não pode? Então eu divido 2 por 2, que vai dar 1, e posso dividir 4 por 2, que vai dar 2. Então uma resposta final aqui, mais simples possível, seria a raiz quadrada de 7. Tranquilo? Então isso é só para a gente adiantar uma outra propriedade aqui, né, porque o exemplo permite isso. Então vamos para mais um exemplozinho aqui. Imagina que a gente tem aqui, ó, raiz cúbica de 25 e uma raiz quadrada disso. Eu vou multiplicar o 2 vezes o 3, né? Tem um 2 aqui. Eu multiplico, então o que eu vou ter aqui? Raiz sexta de 25. Outro exemplo, para massificar bem. Raiz cúbica de raiz quarta de 11. O que eu vou fazer? Simplesmente multiplicar o 3 vezes 4. Então eu vou ficar com raiz 12, ou raiz duodécima de 11. Acabou. Tranquilo, né? Vamos para a próxima propriedade. Lembrando, se esquecer, volta e assiste de novo. Aqui, uma quinta propriedade aqui. Aqui na quinta propriedade, a gente tem essa teoria aqui, ó. Imagina que eu tenho raiz m de a elevado a n. Essa propriedade vai dizer o seguinte: eu posso multiplicar os índices pelo mesmo número. Por exemplo, vou multiplicar por p. Eu posso fazer isso aqui, ó. m vezes p, n vezes p. Essa igualdade é verdadeira. Quando eu multiplico tanto o índice da raiz quanto o expoente do número que está sendo efetuado ali a raiz dele, eu vou ter uma igualdade. Então eu posso ter isso daqui, ó. Raiz mp de a elevado a np. Isso aqui é igual a isso aqui, tá? Eu posso transformar um no outro conforme eu queira. Agora pode parecer estranho, mas algumas questões mais avançadas você pode precisar dessa propriedade para fazer algum trabalho ali com os índices e de repente até facilitar que você elimine essa raiz, tá? Dependendo do que vai ser multiplicado ou dividido na questão, tá? Então lembra que a gente pode multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número, tranquilo? E vai continuar com a igualdade. Vamos para um exemplo aqui. Raiz quinta de 7 ao cubo. Eu vou multiplicar isso aqui, por exemplo, por 2. Eu posso fazer isso aqui, ó. 5 vezes 2, 3 vezes 2. Então eu posso ter raiz décima de 7 elevado a 6. Se eu precisar disso numa questão, eu posso fazer essa multiplicação. Lembrando que eu botei um 2 aqui aleatório. Eu posso colocar qualquer número ali para multiplicar, desde que eu multiplique os dois, né, o índice e o expoente, pelo mesmo número. Tranquilo?
Deixa eu ver se a gente tem aqui mais algum exemplo para facilitar aqui mais ainda e massificar a nossa cabeça. Raiz quarta de 5 ao cubo. De 5 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar isso aqui, por exemplo, por 3. Eu posso fazer isso aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. Então eu fico com raiz 12 de 5 elevado a 9. Tranquilo? Então a gente encerra mais uma propriedade, vamos para a próxima. Essa propriedade aqui, ela é semelhante àquela primeira que a gente fez, tá? Se a gente tiver raiz n de a elevado a n, observa que esse nzinho aqui, ó, ele está dentro da raiz também, tá? Ainda assim, eu posso eliminar ele junto com o índice da raiz. Eu vou simplesmente cortar e eu vou ter a como resposta. Isso aqui, para quem esqueceu, é semelhante àquele problema que a gente fez no início, foi a primeira propriedade, ó. Raiz n de a, e a gente tem o n lá do lado de fora. Lembra que a gente cortou o n com a raiz dessa forma? Esse aqui não, o n, esse que a gente fez agora, o n está dentro da raiz, tá? A gente pode cortar também. E a resposta vai ser A. Então se deparou tanto com esse tipo de situação, com n do lado de fora da raiz, sendo o expoente de tudo, quanto o índice dentro da raiz, sendo o expoente somente do número que está lá dentro para a gente tirar a raiz dele, a gente pode cortar o índice com a raiz também e a resposta vai ser só aquilo que está lá dentro. Tá bom? Lembrando que esse caso aqui só vai funcionar se o índice e o expoente forem o mesmo número. Tá? Aqui a gente tem n e n, simbolizando que é o mesmo número. Se forem números diferentes, no máximo que a gente vai conseguir fazer é simplificar eles, mas isso aí fica para um outro momento a gente explicar. Então vamos para um exemplo aqui. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. A gente elimina aqui o 2 com a raiz, resposta 5. Outra, raiz sétima de 3 elevado a 7. Resposta 3. Vou cortar, fica só o 3. Tranquilo? Rapidinho resolve esse tipo de questão. Deixa eu ver se a gente tem mais uma aqui para fixar. Imagina que a gente tem aqui, ó, para assustar o candidato, raiz oitava de 9 elevado a 8. Imagina resolver um problema desse. Simples, você corta o 8 do índice com o 8 da raiz, você vai ter só 9 como resposta. Tranquilo? Então vamos aqui para uma última propriedade, tá? Para a gente fechar a parte da propriedade, depois fazer alguns exercícios e fechar o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Essa propriedade aqui é o seguinte. Uma raiz a, uma raiz y de a elevado a x é igual ao a elevado a um expoente que é x sobre y. Tá? Isso aqui é uma fração, tá? Vou colocar aqui até maior para ficar mais fácil. A elevado a x sobre y. Tá? Então isso aqui é igualzinho isso aqui. Na verdade, a raiz é um número elevado a uma fração, onde o expoente é uma fração. Tá? Então isso de repente pode assustar você, de repente você dá de cara com uma questão em que tem um expoente fracionário, né? Então, cara, como é que eu vou resolver isso? Cara, é só você fazer isso aqui, ó, fazer o caminho para cá, transformar numa raiz, às vezes é facinho resolver. Você vai pegar o x e vai colocar em cima do a e vai pegar o y e vai colocar lá no índice da raiz, do lado de fora. Tranquilo? Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui para facilitar.
Imagina que você dá de cara com isso aqui na prova. 2 elevado a 1 sobre 2. Olha só que doideira. Como é que se resolve isso? Eleva um número a uma fração. Você transforma ele numa raiz. Ó, o 2 grandão, que é esse aqui, vai ficar aqui dentro. O 1 vai ficar em cima dele. E o 2 vai ficar como índice da raiz. Tá? Então a resposta aqui, raiz de 2. Tá certo? Vamos para mais um exemplo aqui. Imagina que você tem isso aqui, ó. 4 elevado a 3/5. Mesma coisa, você vai fazer a raiz do 4. Onde é que vai ficar cada número? O numerador vai ficar junto com o número 4, aqui dentro. E o denominador da fração vai ficar aqui do lado de fora. Então a resposta é raiz quinta de 4 ao cubo. Tá? Aí se tiver que desenvolver na questão, aí vai ser desenvolvido. Mas a gente precisa ter essa visão da transformação de expoente fracionário em raiz. Tá? Isso é uma propriedade bem importante. Vamos fazer algumas questões para a gente fechar a nossa aula. Tentar fazer aqui rapidinho. A questão diz o seguinte, ó. Raiz de 3 ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Ó, raiz de 3 elevado ao quadrado. Eu tenho aqui um índice 2 e um índice 2, igualzinho. Ó. O que eu faço? Corto. Qual a resposta? 3. Então, qual a resposta aqui que eu vou colocar na questão? 3. Rápida e rasteira. B. A questão é o seguinte. Raiz cúbica de 12 elevado ao cubo. Mesma coisa. Ó. Tentar desenvolver aqui. Ó. 3, 12 elevado a 3. Mesma coisa aqui. Ó. Igualzinho. Eu corto. Resposta 12. Sobrou aqui 12. Eu vou botar aqui como resposta final 12. Beleza? Letra C. O problema vai dizer o seguinte. Raiz sétima de 1023 elevado a 7. Imagina isso numa questão. O medo que vai dar. 1023 na raiz sétima. Medo nenhum. Vamos desenvolver aqui. Ó como é que é simples. Botei esse quadradinho aqui só para a gente desenvolver se tiver que fazer algum cálculo, tá? Estou utilizando. Poderia ter botado a resposta direto ali. Então a gente tem aqui 1023 elevado a 7. Mesmo índice e expoente, tá? Igualzinho os dois. O que é que eu vou fazer? Corto. Resposta 1023. Acabou o problema. Colocando aqui a resposta lá na parte de resposta na questão, você vai colocar aqui que é igual a 1023. Essa é a resposta final. Acabou o problema. Vamos para a próxima. O problema pede isso aqui, ó. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 5. Lembrando que esse símbolo aqui, ó, ao invés de x, ele pode ser só um pontinho também, tá? Então eu tenho uma raiz vezes outra raiz. Lembrando da propriedade que eu posso multiplicar, lembra? Ó, raiz quadrada de 8 vezes raiz de 5. Eu posso fazer isso aqui, ó, uma raiz única de 8 vezes 5. Isso aqui, por sua vez, raiz de 40. Acabou o problema. Resposta, raiz de 40. Próximo. Raiz cúbica de 11 vezes raiz cúbica de 7. Lembrando, a gente tem aqui, ó, o mesmo expoente nos dois. Então eu posso multiplicar o que tem ali dentro. Certo? Então eu posso repetir aqui a raiz cúbica
de 11 vezes 7. Resposta aqui, ó, vai dar raiz cúbica de 77. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, se eu errar a conta aqui, vocês podem deixar no comentário aí, tá? Estou resolvendo junto com vocês. Raiz da raiz de 20. Lembra? Ó, a gente tem aqui a raiz da raiz de 20. A gente pode multiplicar, lembra da propriedade? Eu posso multiplicar esses índices aqui. Lembrando que aqui, nesse caso, quando não aparece, é 2. Então, eu tenho aqui, ó, raiz, 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 20. Então, a resposta aqui, raiz quarta de 20. Acabou o problema. Vamos para a próxima. Letra G. A gente tinha raiz de 120 da raiz cúbica de 120. O que a gente vai fazer? Multiplicar. A gente vai ficar com raiz sexta de 120. Vamos para a letra H. A letra H é o seguinte. Raiz de 8 sobre 15. O que eu posso fazer aqui utilizando a propriedade? Eu posso transformar isso aqui em duas raízes. Raiz de 8 sobre raiz de 15. Na verdade, isso aqui não é uma resposta final, até porque a própria questão é uma resposta também. Então, eu posso ir tanto daqui para lá, quanto daqui para cá. Tá certo? Depende do que eu vou utilizar na questão. Se eu quero simplificar, eu deduzo ali o que é mais simples e deixo como resposta final. Tá bom? Isso aqui é mais para a gente praticar a propriedade. Então, vamos lá. Letra I. A letra I é o seguinte. Raiz sétima de 22 sobre 63. O que eu tenho aqui? Que eu posso fazer a mesma raiz para os dois, transformando uma fração de raízes. Raiz sétima de 22, raiz sétima de 63, tá? Mesma coisa, num problema eu posso vir daqui para cá, como eu posso me deparar com o que está aqui e ir daqui para cá também. Depende do que eu vou utilizar para resolver. Beleza? Letra I. Agora a letra J. Letra J é o seguinte. Vou mudar a cor aqui só para separar melhor. Eu tenho raiz quinta de 7 ao cubo. O que eu posso fazer aqui nessa questão? Eu posso transformar, por exemplo, num expoente fracionário. Aqui, ó, 7. O 3 vai para onde? Para o numerador. E o 5 vai para onde? Para o denominador. Isso aqui, mesma coisa. Eu posso tanto ir daqui para cá, quanto eu posso ir daqui para cá. Depende do que eu vou utilizar no problema. Tá bom? Então, lembrando, o expoente do número vai para o numerador e o índice da raiz vai para o denominador. Processo inverso. O numerador vai para ser expoente do número e o denominador vai para ser o índice da raiz. Tranquilo? Então, vamos lá. Letra K. A letra K diz o seguinte.
5 elevado a 3 quartos. Se deparou com isso, um expoente fracionário, 5 elevado, só para repetir aqui o problema, 5 elevado a 3 quartos. Se deparou com uma situação como essa aqui, você não precisa se assustar com o expoente fracionário, você transforma isso numa raiz. Isso aqui vai ser igual a raiz de 5 elevado ao cubo, a raiz quarta na verdade, tá? O denominador fica como índice, o numerador fica como expoente, tá? Então a resposta aqui, utilizando a propriedade, é raiz quarta de 5 ao cubo. Letra L. A letra L a gente tem isso daqui, ó. Raiz quadrada de 30 ao quadrado. Isso aqui não precisa nem, né, ter trabalho. O que a gente vai fazer? Deu de cara com isso. Você vai fazer isso aqui 30 vezes 30, na cabeça da pessoa vai fazer isso aqui, ó. Raiz de 30 vezes 30, que também é uma forma de resolver, né? Que é 30 vezes 30, 30 ao quadrado, né? Aí a pessoa depois ia fazer raiz de 900, seria o caminho natural. Raiz de 900 seria 30, né? Porque 30 vezes 30 dá 900. Mas como é que você vai fazer isso? Você deu de cara lá com uma raiz quadrada de um número ao quadrado. Aqui, ó, sabe que tem o 2 aqui, ó, igualzinho, igual. Você vai simplesmente cortar eles, ó. Corta esse índice, corta o expoente, corta o índice da raiz. Você vai ter 30 como resposta, que foi igualzinho aqui a gente tentando desenvolver, só que muito mais rápido você simplesmente cortando. Letra M, última questão, pessoal, para a gente fechar a aula. A raiz diz o seguinte: 53 a sétima, raiz sétima. Também muito simples. Mesma coisa, uma questão que pode causar alguma preocupação, né? Raiz sétima elevada a sétima. Deu de cara com isso. 53 elevado a sétima, raiz sétima, aqui é igualzinho, tá? Tem que sempre observar, para cortar tem que ser igual. Não dá de cara, olha só, vou botar aqui, ó, presta atenção, um erro que pode acontecer, ó. Você vai ter raiz quadrada de 53 a sétima. A pessoa vai lembrar desse negócio de cortar? Vai cortar esse 7 com a raiz só porque viu expoente e índice. Aí vai botar 53. Errado. Ó, vou escrever aqui, ó. Errado. O índice tem que ser igual ao expoente para poder cortar, tá bom? Dessa forma aqui eu posso. Corto 7, corto a raiz sétima, resposta 53. Tá? Isso aqui é igual a 53, resposta final. Tranquilo, pessoal? Nossas referências aí, tá? Que a gente vai utilizar como fonte, pelo menos nesse primeiro momento: Matemática Descomplicada de Nonato de Andrade, Fundamentos de Matemática Elementar de Elson Iese. O primeiro é um livro mais simples, mais tranquilo, né? bem leve, bem didático. O outro já é uma coleção mais profunda, vai ser mais caro também se você for adquirir esse livro, mas fica aí nossa indicação de livros que eu julgo interessantes para essas nossas aulas. Lembrando aqui mais uma vez do nosso livro, se você quiser adquirir, tá aqui na descrição. Se quiser o livro impresso, você pode procurar nas plataformas aí, americanas, Casas Bahia, na internet você vai ter. Ou você pede para mim direto, que deve sair mais barato, né? Pede lá pelo direct que a gente marca o envio para você. Tá bom? Aqui, ó, o meu Instagram e Facebook, tá? Insta e Face. Tá aqui, ó. Glauco Rocha Machado, tudo junto, se quiser seguir a gente lá. O YouTube, esse canal que provavelmente você está assistindo, é o YouTube Coluna de Fogo, tá bom? E aí a gente tem também o site colunadefogo.com, onde está esse material e outros também. Tá bom? Então ficamos felizes, encerramos aqui a nossa aula, espero poder ter ajudado um pouco nesse conteúdo de radiciação.
Fizemos bastante exercício para massificar mesmo o conteúdo. Vamos aguardar aí a próxima aula também, vamos avançando, ficando aí cada vez com assuntos mais complexos, mas com um processo bem gradativo, que a gente não vai nem sentir esse aumento da complexidade, tá bom? Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe.